Meu nome é Igor, sou M1 da cardiologia, trabalhando agora, vou apresentar o primeiro caso. O paciente é CM, 73 anos, masculino, procedente de Guarapari, Espírito Santo, comerciante. Esse paciente fez uma consulta na coronária, tem um relato de que no ano passado começou com um quadro de dispneia, os moderados esforços, edema de membros inferiores, doutoraço em queimação, procurou um cardiologista particular, realizou primeiramente um teste ergométrico, veio positivo para isquemia, um eco com a fração de injeção de 14%, foi pedido um CAT e depois uma ressonância miocárdica para avaliar a viabilidade. Ele começou a ser tratado para AEC, apresentou melhora do quadro, melhora parcial, ele ainda é bem limitado pelos sintomas, mas consegue fazer uma caminhada leve, não tem limitação no dia a dia, mas também não fazia o que fazia antes, né? No momento é só uma dispneia que ele sente aos esforços, grandes esforços. Tem aquela dor em queimação, né? A dor hoje, ele não se queixa tanto, mas ele também está autolimitado. Então, a dor que ele sentia aos esforços, ele parou de fazer esses esforços. Então, ele está autolimitado. E de prévio, ele tinha essa hiperplasia prostática benigna e agora que ele descobriu a ICFE, hipertenso e DAC crônica. De histórico familiar que chama atenção, são 2 irmãos com cirurgia de revasque miocárdica aos 45 anos e outra aos 65 anos. E a mãe falecida aos 71 anos por um infarto. Então, funcionalidade, ele é independente para todas as atividades, mas está autolimitado, não é frágil. De hábitos, ele não tem história de tabagismo, nem alcoolismo, e é sedentário. De medicações, então, que ele chegou usando na primeira consulta, estava com Entresto, nessa dose intermediária de 49,51, 12 em 12 horas, Tomalgin 100 mg, Tresol 20 mg, Concor 2,5, Spironolactona de 25, Jardiance 10, Furosemida 20, mas na verdade ele falou que nem estava usando, que ele não estava precisando, Valdoxan, Alprazolam e Combodart. Então, atualmente, é uma angina de CS2, uma NIA aí, classe funcional 3, interrogado, melhorou com as medicações. E no exame físico, peso de 59, o MC que deu 22,5, nada que chame muita atenção, não parecia congesto, sem nenhum sinal de congestão direita e esquerda, PA de 120 por 70 e a frequência cardíaca de 60. Laboratório, HB de 14,3, um perfil lipídico com colesterol total de 127, alidade de 66, glicose 102, função renal boa, creatina de 1,1, sem distúrbio eletrolítico, potássio, na verdade, um pouquinho no limite superior. 5. O eletro dele, um ritmo sinusal, só um pouco de diminuição de forças septais, algumas alterações de repolarização, mas também nada que chame muito a atenção. E o raio-x de tórax também, aparentemente, nada que chame muita atenção. Então, o primeiro teste que ele fez foi o teste ergométrico, durou só 3 minutos e 28, atingiu uma frequência máxima de 128, médio 4,4, foi um teste submáximo, interrompido por cansaço. Eles deram como sugestivo de isquemia, por apresentar alteração do segmento ST, um infra adicional de até 1 milímetro, na derivação CN5, e algumas arritmias ventriculares complexas no esforço, botou com EV polimórfica, isolada e trigeminada rara. Uma aptidão cardiorrespiratória muito fraca. O eco que ele fez inicialmente tinha uma fração de 14%, as dimensões do VE diastólica de 64 e sistólica de 60,
comprometimento grave da função sistólica, com acinesia de parede posterior, hipocinesia severa das demais paredes, padrão restritivo, disfunção de VD por uma hipocinesia, PSAP de 50 e hipertensão pulmonar de grau discreto a moderado. Ele fez a ressonância, tinha um VE com dilatação moderada. Isso já foi depois do início do tratamento. Então, na fração de injeção do ventrículo esquerdo, na ressonância, estava 35% em uso das medicações, uma massa indexada de 107 e a função segmentar. Segmentos basais na cinesia anterolateral e infralateral, com hipocinesia dos demais. Segmento médio, a cinesia anterolateral, infralateral e inferior, com hipocinesia dos demais. Apical com hipocinesia e o ápex discinético. Ele fez a pesquisa do realce tardio e teve uma presente em realce tardio miocárdico não transmural, segmento anterolateral, infralateral basal, inferior e lateral, com viabilidade preservada. Já no segmento anterolateral e infralateral médio, ausência de viabilidade. E trouxe o CAT de fora, na cidade de origem, aqui quase uma está um pouquinho difícil de ver, mas a CD que parece ter uma lesão mais proximal, tem uma menor. Aí que parece ter uma lesão mais proximal. Quer complementar, cara? Essa lesão proximal na coronária direita é grave, tá? Uns 80% pelo menos, tá? Não é uma coronária direita de grande importância anatómica, tá? Veja que o que essa coronária direita irriga de ventrículo esquerdo é pouca coisa, tá? Então, eu diria que esse coronária esquerda ainda deve ser uma circulação coronária aí balanceada, a dominância deve ser balanceada, tá? Imagino que a artéria circunflexa seja muito grande, que a massa de ventrículo esquerdo que essa coronária direita irriga é pequena, tá? Uma lesão proximal é importante. Além disso, no terço médio, talvez ele apareça melhor. Outra lesão logo depois desse ramo marginal direito aí, uma outra placa disso. Coronária direita está aí mais uns 70% pelo menos. O ponto mais importante é então, a lesão depois do ramo marginal direito, tá? Isso. Tem lesão aí, ela se continua até um pouco mais para baixo. Tá? 70% pelo menos aí também no terço médio do coronário direito. Vou pegar CX. Obriga direita anterior. Parece ter uma lesão aqui, perto da marginal. E a DA nessa projeção parece ter uma lesão mais proximal também. Você quer complementar? Então, está um pouco sobreposta, né? Mas realmente nessa bifurcação do ramo AV da CX com esse ramo marginal, parece ter uma lesão de bifurcação verdadeira, nos dois ramos. Tá? Então, tem tanto lesão no ramo marginal, quanto lesão na artéria circunflexa. Parece que ambas são graves. Como eu tinha dito anterior, de fato, é uma circunflexa muito grande. Olha como essa coronária, esse ramo VP, circunflexa muito grande. Porque a coronária direita irriga pouca massa ventricular esquerda. Aí aquela lesão que ele comentou está mais evidente. Então, ponto com a seta. E na CX também, aquela lesão de bifurcação. Ponto com a seta. Volta um pouquinho a imagem. Essa lesão de bifurcação na CX e do ramo marginal. Aqui deu para ver melhor CX nisso. E chama atenção
volta na fase sem contraste da injeção, por favor. Agora, deixa eu correr. Como é que tem cálcio no local da lesão ali na CX, tá? Olha lá. É uma calcificação focal, mas uma calcificação severa no local da lesão da artéria circunflexa. Aqui mais cranial, ele pegando a DA, né? E parece uma DA mais fina. Repara. Comentar, Carlos? Ela tem uma doença difusa, né? Como ele disse. A parte proximal da DA está um pouco sobreposta. É interessante a gente ver a introdução. Distal, lá no ápex, tem uma lesão realmente crítica. Tá? Mas a parte proximal da DA eu queria ver melhor nessa progressão. A parte proximal da DA é doente, tá? Mas não tem uma estenose grave. No terço médio, de fato, a estenose é severa. Parece que um calibre maior. No tronco, você achou alguma coisa? Teve uma dúvida sobre a... O tronco distal ele é doente, tá? Mas, aí, ó, olha ali, tá vendo? O tronco distal é doente, mas não me parece uma lesão grave, tá? 30%, 40%. Diagonais também são bem. Múltiplos diagonais, mas todos menos de 2 milímetros de diâmetro. Então, tem muito o que fazer por eles. É interessante ver uma spider aí, depois que a gente vê esse tronco distal. Bastante cálcio, né? Aí. Mas veja como é que tem uma coisa focal no terço médio da DA, mas veja como é que ela tem placa difusa. A parte proximal da DA tem placa, depois dessa lesão no terço médio tem placa. Está vendo o terceiro diagonal? Depois, seu segundo diagonal. Tudo bem, você está contando diagonais ali também. Um pouco mais para baixo. É isso. Placa aí também. Aí a DA faz uma curvinha, tem placa de novo. Aí, uma DA com doença difusa, lesão da DA começa lá no ósteo, né? Termos de estenose, o ponto mais grave é no terço médio, ele na altura daquele primeiro ramo septal. Mostra realmente na descrição importante. E depois vai voltar para CD. Fala um pouquinho de ventriculografia. Então, nessa ventriculografia, a gente vê déficit maior na parede inferior, né? A parede inferior tem um déficit maior, parece que bate. A parede inferior é principalmente inferobasal. Tá? Isso aí. A parede apical realmente parece perdida. Mas difusamente difusa nessa difusamente comprometida. A parede anterior baixa, enfim. Mais O tarde. déficit mais baixo. A gente calculou o sintetizum, deu 28 intermediários, né? Aqui está o sintetizum 2 e o 20 em vermelho. Você concorda com a sintetizum?
Eu estou vendo os pontos das lesões ali. Eu acho que o meu daria um pouquinho mais alto por presença de calcificação. Eu daria ponto aqui, outro ali, principalmente na CX ali, né? É o segmento 12. Tem 2 pontos ali, eu colocaria calcificação severa, mas seria 28 para 30 pontos. Não mudaria grandes coisas, não. Tá? Termos de mortalidade aos 4 anos, seria equivalente cirurgia e angioplastia. Quando a gente olha a mortalidade em 10 anos, a gente vê uma diferença de quase 10%, favorecendo a cirurgia. E desfecho combinado, óbito, infarto e novas revascularizações em 5 anos, também é uma vantagem em torno de 10% para a cirurgia. Pelo risco cirúrgico, ele score 2, deu 1,76%, o STS 1,29%. Sangramento BO. Só para relembrar para vocês, tendo que sair da APT 25 pontos, a organização de sangramento de 40. Então, se esse paciente fosse para o tratamento percutâneo, seria um paciente para você considerar DAPT de curta duração. Uma proposta era um paciente que tem uma DART triarterial com fração de ejeção reduzida, autolimitado por sintomas, e tinha discutido o caso do doutor, a impressão que ficava era mais cirúrgico mesmo, mas para avaliar melhor essas artérias, teria condições mesmo de fazer algum tipo de cirurgia, ou seria mais tratamento clínico, enfim, tiveram. Com relação à fragilidade e funcionalidade? Ele está mais limitado pelos sintomas. Ele não é frágil, é funcional. Trabalha, comerciante, tem uma lojinha. Mas ele parou de fazer mais as coisas pelos sintomas de espinhal. Então, seria uma vascularização tanto para prognóstico quanto para a vida, né? Sintomas. Eu vou convidar o Dr. Carlos Campos para emitir sua opinião, né? Depois das cirurgiões. Então, do ponto de vista técnico, é possível fazer revasco completa percutânea desse paciente. Então, é possível tratar a coronária direita, a bifurcação do CX com ramo marginal e a descendente anterior. Eu acho que, nesse caso, a família Syntax de scores, aí, no entanto, captou bem o que seria aí a evolução do paciente. Principalmente com uma tendência grande a novas revascularizações, tá? Porque a gente precisaria tratar múltiplos stents, a gente tem um problema da calcificação severa numa bifurcação, sentido marginal, onde no Sistema Único de Saúde não tem disponibilidade de device, tipo Rotablator, lipotripsia, isso não, nem cutting balloons não é disponível na rotina do Sistema Único de Saúde. Então, traria uma dificuldade técnica adicional para o tratamento da CX, tá? Mas, caso a equipe de cirurgia considerar que é um paciente não candidato ao tratamento cirúrgico, é possível fazer uma revascularização completa do ponto de vista percutâneo. É possível. Eu vou convidar o doutor Omar para comentar na sequência do doutor Darlan. É um caso assim, quando o risco cirúrgico é baixo, uma oportunidade de tratamento sempre. Assim. Eu vejo assim, os leitos cristais são pacíficos, teatro, para marginal, para a direita, que é mais. Agora, em função da disfunção vestibular importante, tem vezes que cirurgias se impõem as resultados, principalmente no longo prazo, como se também pensar no vestígio, também, braço, então, assim, eu não estou muito preocupado, cada vez mais discutem muito sobre viabilidade.
Sim, Legalmente, a gente deveria evitar operar pacientes de semihabilidade. Nesses casos, assim, paciente sintomático, que tem oportunidade de revascularização, o risco cirúrgico é baixo, e os doentes que reabsorção completa desses pacientes, ele não está curando. Ele frágil, que também é um fator importante para destacar, já que os riscos clínicos ele não incluem fragilidade, não é frágil, é funcional, não tem uma idade cronológica. Facilmente, com revascularização completa, ele deve ter uma sobrevida longa. Então, eu sou a favor de revascularização, nesse caso. tá certo. Vou convidar o doutor Darlan para emitir sua opinião. Eu concordo que é um paciente com disfunção e bastante sintomático, e já mostrou que existem várias áreas fibrosadas aí sem viabilidade, mas do ponto de vista coronariano é passível de se revascularizar, especialmente a CD, a marginal, e a DA toda lesada, tem que achar um ponto melhor para se colocar uma mamária. Eu acredito que ainda dê para revascularizar esse paciente, com as ressalvas já realizadas. Ok, doutor. Bom, minha opinião como clínica também sou a favor da cirurgia, por tudo que já foi citado aqui. Um paciente com 73 anos, mas totalmente independente das atividades, funcional, não tem fragilidade, risco cirúrgico relativamente baixo, né, está limitado, então, tanto para melhora de prognóstico quanto para melhora de sintomas, considerando todas as evidências que a gente tem até o momento. Tá? Na verdade, está rolando aí um estudo que está randomizando pacientes com disfunção ventricular e tá para comparar clínico versus angioplastia. Revived, né, Carlos? Acho que é esse mesmo. Vamos esperar os resultados. Então, a gente fecha com cirurgia. Vamos para o próximo caso.